Bom, começamos mais um vídeo nesse mais ilustre canal que eu compartilho aqui algumas opiniões, algumas visões de mundo e principalmente de dia a dia de tudo aquilo que me cerca como empresário, como atleta, como empreendedor, como mentor, como escritor, enfim. E o tema de hoje é o tema do momento, o tema do hype, ou então a agenda do momento no mundo empresarial, ou quem sabe no mundo político brasileiro, porque é uma pauta que verdadeiramente tem dado o que falar e não à toa, é para dar o que falar mesmo. Eu sou uma pessoa que durante os meus anos como empreendedor evitei me posicionar publicamente em relação a algumas opiniões políticas e sociais, por eu acreditar genuinamente que o que mais importa nesse momento é eu me prestar como cidadão e indivíduo, como mais um na sociedade que ocupo, a ser responsável da maneira que devo e tenho que ser. Esse vídeo não é um convite a gente refletir sobre ética e moralidade em relação a como a gente deve se portar ou não, apesar de eu ter trazido aqui um ponto de como eu costumei me portar em relação a esses assuntos ao longo do tempo. Porém, nesse momento, como empresário e empreendedor que estou, me vejo no direito, em primeiro lugar, mas no dever de compartilhar a minha opinião frente a esse absurdo que o nosso legislativo está propondo. Eu, como uma pessoa que me posiciono politicamente como liberal e acredito na liberdade de ideias e opiniões, tá? No máximo degrau da moralidade política, me oponho em 100% quanto a esse tipo de regra especulativa frente à nova agenda obrigatória de jornada de trabalho. Isso não é compreensível num país como o nosso. Não só olhando a necessidade do colaborador e do funcionário, que deve sim ter total direito e liberdade de combinar, de conversar, de se alinhavar com o seu patrão ou para com a instituição que ele trabalha, mediante os seus interesses, mas também de analisar o lado do empreendedor brasileiro, que nesse momento passa por uma dificuldade tremenda. Não existe acesso a crédito, não existe acesso a benefícios governamentais, não existe, na suma maioria do legislativo, um apoio genuíno à geração de empregos. Existem obrigações que no final do dia fodem com o empresariado e acabam fudendo também com a vida do colaborador, que se fantasiam de oportunas frente à possibilidade de geração de emprego, mas que no final do dia dificultam ainda mais o processo de geração de emprego e colocam como vítima tanto empregador como empregado, tá? A vulnerabilidade para a informalidade como algo institucionalizado. Se formos pegar dados diferentemente do que o legislativo faz, porque inclusive a relatora do processo, ao vivo, na Globo News, coloca aí no G1, foi perguntada dos dados que essa proposta impactaria numa farmácia de bairro, por exemplo, em que essa escala não seria, como é que eu posso dizer, adaptada da maneira ideal e inclusive poderia colocar em risco a continuidade do empreendimento. A mesma respondeu na lata que não teve acesso a dados como esse, que não estudou dados como esse antes de guiar uma proposta. Brother, chega a ser, rir para não chorar, porque inclusive, tá, como uma pessoa que participa do mercado de trabalho e analisando o que se é cobrado de funcionários, de colaboradores, de grandes empresas, análise de dados, chega a ser uma piada escrachada, não só com o empresariado, mas também com o colaborador e principalmente com os estudantes que se preparam, tá, para que a gente avance como nação, para que a gente avance como país, e para avançar como país a gente precisa da iniciativa privada alinhada ao setor público e vice-versa. Chega a ser uma piada, chega a ser vergonhoso você ter um projeto de lei que impacta tanto o microambiente de uma empresa através do macroambiente, é claro, sem o mínimo estudo, sem o mínimo embasamento de dados de como isso impactaria não só, tá,
jornada do empresariado, mas também, no final do dia, o próprio empregado. Porque existem fatores de macroambiente que, se você determinar, mesmo que por um objetivo melhor, naquele momento, dados como regra, vão resultar na possibilidade de incapacidade por parte da empresa de continuar. E mais, porque diferentemente desse colegiado aí, tá, eu me baseio em dados. 70% das empresas do Brasil são MEIs. 70% das empresas brasileiras são MEIs. Empresas com teto de faturamento e que mais? Só podem ter no máximo um funcionário. Se você quiser ter mais de um funcionário, você vai ter que partir para uma empresa no Simples Nacional, aonde a alíquota é 10 vezes maior, no mínimo, dependendo da funcionalidade da sua segmentação de mercado. E você quer literalmente infringir na possibilidade dela se guiar mediante as obrigações dela, tendo que contratar mais pessoas por uma escala que não faz sentido muitas vezes nem para o funcionário, mas que talvez poderia colocar em xeque a capacidade daquela empresa em continuar progredindo no empreendimento, em continuar tendo um fluxo de caixa que abrange ali toda a operação. Você já empreendeu alguma vez na sua vida para você ter o livre-arbítrio e direito de propor um projeto de lei que não tem pé nem cabeça, analisando o que é a maioria, tá, do empresariado brasileiro e mais, a maioria, tá, das pessoas que compõem de maneira ativa, ilegal, formal, dos colaboradores brasileiros, dos trabalhadores brasileiros? Você já imaginou se essa sua proposta de lei incapacita, tá, a projeção anual de pelo menos 50% dessa base de mês que eu citei ali, que correspondem a 70% das empresas abertas no Brasil? Você já imaginou o quão isso ia ter como consequência demissão em massa e, mais uma vez, uma medida que fala que é para gerar mais emprego, beirando como resultado a vulnerabilidade social e empresarial da informalidade? Mais uma vez, é isso que vocês querem? Não dá para entender. Até, inclusive, dentro da correlação que vocês, né, não estão nem aí, principalmente nessa atual gestão, que é de gerar cada vez mais impostos. Até nesse sentido, esse projeto de lei que está fazendo esse barulho todo também não tem a ver. Também não tem a ver. Por quê? Porque a cada empresa fechada no Brasil é menos imposto que você recolhe, e a cada emprego informal a mais no Brasil é menos imposto que você recolhe. Sabe? Chega a ser assim, é de uma ignorância o que acontece no Brasil quando o assunto é correlação de empresariado e trabalhador, mas é de uma ignorância sem tamanho. Nós precisamos urgentemente, entendeu? Como sociedade, nos unirmos na correlação de um propósito. E esse propósito, ele provém da seguinte visão: a relação entre empregado e trabalhador deve ser consensual. Aonde eu estou querendo chegar? Se uma empresa fala que ali o trabalho é diário e presencial, se o trabalhador não se conecta com isso, ele não pode se candidatar ao processo seletivo dessa empresa. Essa empresa tem que descartá-lo do processo seletivo e ponto final. Se uma empresa fala que com eles ali, tá, a jornada de trabalho vai ser em home office e o trabalhador não concorda com isso, ele quer ir algum dia na empresa, esse trabalhador também não é para essa empresa e essa empresa também não é para esse trabalhador. Se uma empresa grande no mercado de trabalho quer ditar uma regra, principalmente no Brasil, de que o home office não funciona e que nenhuma empresa deve fazer isso, que ela calhe a boca dela e faça na dela. Porque existem milhares de empresas no Brasil e no mundo que trabalham de jornada híbrida ou até 100% home office, que funcionam perfeitamente e têm um índice de lucratividade perfeito também.
Não vem ditar regra, você, empresa grande, que tem influência para ditar regra, entendeu? E nem você, Estado, que tem influência para criar regras que muitas das vezes, inclusive, vão incapacitar as empresas de gerarem empregos e logo vão incapacitar o trabalhador de correr atrás de emprego. Porque o cenário que se apresenta é de cada vez menos emprego na praça e de cada vez mais empreendedores ou trabalhadores informais. Mais uma vez, é necessário o consenso entre empresário e empresa, entre empresa e entre empresário. Em administração, a gente aprende uma coisa que cada empresa tem sua cultura. E o funcionário que não se adapta àquela cultura, ele não vai ser demitido, ele mesmo vai se demitir. E eu acredito que um bom funcionário, antes de entrar numa empresa, ele vai procurar saber se aquilo realmente é adepto a ele. Bernardo, e as pessoas que não têm escolha? E as pessoas que precisam genuinamente de um emprego que elas não gostam, tá? De um emprego que elas não gostam, tá? Para colocar comida na mesa. 3 coisas que eu vou falar para você, tá? Eu verdadeiramente acredito que a maioria dessas pessoas hoje no Brasil não estão empregadas. Elas estão no emprego informal. Muitas delas vendendo coisa no sinal. Tá? Sabe o que isso gera? Esse primeiro ponto? Necessidade de assistencialismo. Sabe o que necessidade de assistencialismo gera? Voto de cabresto. Porque é necessário o assistencialismo, mas um assistencialismo provisório para que aquela pessoa consiga condições melhores de alcançar lugares melhores ainda. E não um assistencialismo eterno que vai deixar aquela pessoa na condição que ela está para sempre, e dependa sempre daquele assistencialismo. É isso que acontece no Brasil. Então, o primeiro ponto é assistencialismo. Tá? O segundo ponto é a educação empreendedora. Tá? Existem momentos da sua vida em que você vai precisar se curvar a fazer coisas que você não gostaria de fazer consigo para alcançar aquilo que vai te libertar daquela situação. Exemplo, você começou a ganhar o seu primeiro bom salário. Nesse momento, você não deve subir o preço do teu estilo de vida. Você deve se manter abaixo para fazer um saldo, para conseguir investir, para depois subir. O nome disso é educação empreendedora / financeira. Tá? A gente fala de educação financeira porque seria a oportunidade do indivíduo, pessoa física, guiar as suas contas, os seus investimentos e as suas receitas e as suas despesas como se ele mesmo fosse a sua própria empresa. Então, por isso que o nome disso é educação empreendedora também. Beleza? E terceiro, e não menos importante, é o Estado não deve se meter na correlação entre empresário e empregado e colaborador e empresa, a não ser em momentos de abuso social / individual. E aí a pessoa ou a empresa devem recorrer à justiça. Tirando isso, toda essa falácia aí de 4x3 e dane-se o resto, tá? Que vocês estão falando, no fim do dia, é um nó sem cabeça, entendeu? É uma piada, é um tapa na cara do eleitorado brasileiro que cada vez mais elegem pessoas que não estão a postos do cargo que deveriam e devem ocupar, ou que estão ocupando, melhor. Não tem preparo. Não tem preparo. Tá? Não tem preparo nenhum. Então, assim, é vergonhoso o que está acontecendo no Brasil. Tá? Eu tenho 2 empresas. As 2 empresas que eu tenho, todo mundo trabalha de home office. Todo colaborador ou parceiro meu trabalha de home office. Tá? Todos. Tá? Todos, sem exceção.
Agora, eu conheço empresários que nas empresas deles, todos trabalham presencial todos os dias. E eu também conheço empresários que nas empresas deles, existem pessoas que trabalham 2 vezes na semana presencial, 2 vezes na semana presencial, 3 vezes na semana em home office. E eu também conheço pessoas, tá? Que já têm uma jornada 2x5, 5x2, 4x3, 3x4, 10x20. Isso varia de posição para posição, de necessidade para necessidade, de atuação para atuação. Existem empresas que depois da pandemia voltaram para o modelo 100% presencial em alguns setores. Porque existem setores que o próprio colaborador, entendeu? Primeiro, não quer o presencial porque ele não quer ir para a empresa para ficar falando com o colaborador, com outro colaborador, com um colega de trabalho dele pelo Meet. Ele faz isso de casa. E segundo, distância, trânsito, engarrafamento, saúde mental. Eu particularmente prefiro que o meu colaborador, entendeu, trabalhe de casa no horário combinado, com as responsabilidades que ele deve a mim e a minha empresa, e eu aí a mesma coisa, do que ele gaste 3 horas no trânsito para ficar do meu lado fazendo reunião via Zoom com o cliente. É o caso da minha empresa. Agora, existem empresas que a jornada, 7x1 vai ser necessária. Entendeu? E isso varia do acordo entre a proposta da empresa e a necessidade do colaborador. A vontade dele, ao que ele se alinha frente à profissão dele, ao que se é esperado, não só profissionalmente, mas socialmente da profissão dele. A gente pode falar, por exemplo, das profissões que eram essenciais no período de pandemia, já que tem isso, né? Ah, não, essa profissão é essencial, essa aí pode ir trabalhar. Porque na pandemia teve profissão que não podia trabalhar. Não podia trabalhar, você não é essencial, né? Mas vamos falar das essenciais, vamos recapitular isso aqui, né? A gente tem médico, a gente tem enfermeiro, a gente tem motorista de Uber, a gente tem taxista, a gente tem motorista de ônibus, a gente tem piloto, a gente tem aeromoça. Os farmacêuticos eram tidos como essenciais, certo? Enfim, toda a galera de logística que trabalha em empresas de logística era vista como essencial. A gente não teve, inclusive, a crise dos caminhoneiros durante a pandemia, eram trabalhadores essenciais. Aonde entra a escala do caminhoneiro? A maioria é informal, cara. A maioria dos caminhoneiros, eu não tenho esse dado aqui, mas eu arrisco dizer que a maioria dos caminhoneiros do Brasil são MEIs. E muitos prestam serviços para empresas maiores sendo MEIs. Então, o Brasil, ele vive um problema institucional que se correlaciona a uma necessidade de reformulação de ideais e principalmente ideias táticas e operacionais contidas nas legislações para que o ser humano possa continuar andando para frente, mas junto com ele o país ande junto para frente. Porque, mais uma vez, a gente enfrenta, tá, uma bizarrice de um projeto de lei sem pé nem cabeça, sem um vazamento de dados, sem estudo, sem análise preditiva de consequência e resultado, tá, que no final do dia iriam foder a vida do empresariado brasileiro e também foder a vida do trabalhador brasileiro. A realidade é essa, porque os dados apontam isso, porque os dados mostram isso, tá? Deve ser liberado no Brasil a oportunidade das empresas fazerem, né, realizarem o 4x3, desde que isso seja de consentimento do colaborador e da empresa. Que isso não infrinja em depois, quando ele for demitido, em ônus para a empresa. Que isso não infrinja em ônus para ele. Que os combinados entre colaborador e empresa sejam mais democráticos, de responsabilidade entre as duas partes, tá? E que no final do dia, junto a consensos, tragam mais lucratividade,
tá? E quando eu falo de lucratividade, eu falo para o bolso do brasileiro, para o bolso do trabalhador brasileiro, como também, obviamente, para o caixa das empresas, tá? Que são as melhores pagadoras de impostos, que enriquecem o Brasil, que movem o Brasil para frente através do empreendedorismo e que mais costumam falar de um Brasil que dá certo, beleza? Projetos de leis como esse falam de um Brasil que deu errado, tá? E que se continuar dessa maneira vai dar mais errado ainda. Sou totalmente contra esse projeto e, inclusive, o ministro do Trabalho do PT também. Valeu? Tamo junto, é só o início.